Em primeiro lugar, é preciso registrar um agradecimento ao empenho do Ministério dos Esportes na realização desse evento, especialmente na figura do ministro Orlando Silva, que ajuda o Congresso desde que era apenas secretário-geral do Ministério. A presidente Gretchen Gentz fará uma homenagem ao senhor ministro Orlando Silva, em nome dos demais. Thank you. You are welcome. The Honorable Minister, Mr. Silva, the IASI would like to thank you very much for hosting our conference. We have accomplished a great deal. Our association is going to be moving forward, and we thank you very much for the excellent facilities, the wonderful meeting room, the good technical assistance, and other amenities that have made this a very successful annual meeting for the association. In token of our appreciation, we would like to present you with this memorial plaque expressing our thank you to you. Thank you, Mrs. Gretchen. Neste momento, convidamos o senhor ministro Orlando Silva para o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Morning. Eu quero cumprimentar a todos que participam e a todas desse ato de abertura do primeiro Congresso Brasileiro de Informação e Documentação Esportiva. Cumprimento particularmente a senhora Gretchen Gentz, presidente em exercício da IASI. Cumprimento o nosso companheiro Laércio Pereira, membro do Comitê Executivo do IASI, representando o nosso país. Meus companheiros de Ministério do Esporte, André Arantes, secretário nacional de Esporte e Rendimento, Rafael Barbosa, secretário nacional de Esporte Educacional, e minha querida secretária Rejane Pena, secretária nacional de Desenvolvimento do Esporte e Lazer, cuja equipe teve a atribuição de organizar a realização desse nosso encontro. Cumprimento ainda o representante da Comissão de Esporte e Turismo da Câmara dos Deputados, nosso querido deputado Hermes Parcianello. Queria cumprimentar um amigo de um outro órgão do governo federal, do Ministério da Educação, o Carlos Alberto Xavier, que participa, representando o ministro Fernando Haddad, desse ato. Agradecer a presença. Queria pedir permissão aos senhores para cumprimentar o Jorge Tenhilber, presidente do Conselho Federal de Educação Física, a entidade que organiza os profissionais de educação física em nosso país. Cumprimentar o querido Fernando Mascarenhas, que preside o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, a instituição que articula um conjunto de pesquisadores das ciências do esporte, laboratórios que trabalham a questão do lazer, que também prestigia esse nosso evento. E queria cumprimentar também eu tinha visto aqui o professor Lamartine Pereira da Costa, que pela primeira vez na década de 70 fez um importante estudo que foi marco na informação, na documentação em nosso país e coordenou no último período a execução do Atlas do Esporte do Brasil, que para nós é uma contribuição importante para o desenvolvimento do esporte no nosso país. Meus companheiros do Ministério do Esporte, das várias secretarias que participam aqui dessa nossa reunião, meus amigos, minhas amigas. Eu quero, nesse momento, cumprimentar a realização desse evento, em primeiro plano, pelo ineditismo da iniciativa. É o primeiro congresso que nós fazemos no Brasil de informação e documentação esportiva.
aproximando uma série de experiências vividas por universidades, por instituições não governamentais que desenvolvem iniciativas no campo da informação, da documentação e da memória do esporte no nosso país. Por si só, pelo fato de ser a primeira edição de um evento desse porte, justificaria a celebração entre nós, porque isso revela um passo adiante que o nosso país dá no desenvolvimento de ciência acerca do tema que nós tratamos aqui. Creio que é importante que assinalemos a relevância que tem o trabalho desenvolvido na área de informação e documentação. Foi bem lembrado pelo nosso querido Laércio o papel que teve o nosso professor Lino Castellani Filho, como secretário nacional de desenvolvimento do esporte e lazer, que da primeira hora que assumiu a secretaria procurou dar ênfase, colocar luzes sobre iniciativas que já existiam no Brasil, entidades, universidades que já trabalhavam no Brasil essa temática, mas que possuíam pouca visibilidade. Daí a iniciativa que, à época, o professor Lino tomou, que a Rejane seguramente dará continuidade, de articulação de uma rede de documentação e informação sobre esporte no nosso país. A rede CEDIME, que consegue aglutinar um conjunto de agentes que trabalham essa temática em nosso país. Então eu quero, inclusive, com isso, render a minha homenagem ao amigo, companheiro Lino Castellani, pela ideia, idealismo com que geriu, participou da nossa equipe. Mas eu acredito que a rede CEDIME e a informação vinculada ao trabalho de ciência e tecnologia no campo do esporte é um mecanismo que pode colaborar para o desenvolvimento de pesquisa, para o desenvolvimento de pensamento crítico em nosso país. Talvez seja um primeiro legado que o trabalho de informação e documentação, promovido pelo Ministério do Esporte, apoiado na ciência e tecnologia, na educação, pode deixar para o nosso país. Nós colaborarmos para que o pensamento dê passos adiante sobre essa temática. Um segundo aspecto que para nós é importante trabalhar esse tema diz respeito a dar mais competência à política pública. É difícil imaginar a construção de política pública a partir do senso comum ou a partir da ideia de outro dirigente, de outro gestor. Importa, do meu ponto de vista, para que você tenha uma política pública qualificada, que tenha uma maior eficácia na sua execução, o domínio sobre a realidade do nosso país, o domínio sobre as possibilidades que a informação e a documentação apresentam, para que o gestor possa fazer opções competentes na elaboração e na execução dessas políticas. Creio que importa também o trabalho de informação e documentação esportiva para que nós possamos consolidar a democracia em nosso país. É direito do cidadão brasileiro, em todos os campos, ter acesso à informação. E o trabalho sistemático de informação e de documentação pode permitir que a sociedade brasileira seja permitido acessar o conhecimento, acessar dados, acessar informações, de modo a poder se posicionar de modo crítico, de modo capaz de transformar a realidade de nosso país. E creio que o trabalho de informação e de documentação examinado por essa reunião pode também colaborar para a construção de memória em nosso país. Memória que um país jovem, como o Brasil, um país de apenas poucos séculos de existência, mas que possui uma civilização original, para dizer uma expressão do nosso querido Assis Ribeiro, memória que está por ser construída. Memória que está por ser construída no conjunto da vida nacional, mas também no campo da atividade de esporte e da atividade de lazer. Então eu acredito que seja para fortalecer a memória social do esporte, seja para permitir que o cidadão tenha acesso à informação e desse modo colaborar com a democracia em nosso país, seja como instrumento de desenvolvimento de políticas públicas de esporte e de lazer, seja como ferramenta que colabore para o desenvolvimento da ciência em nosso país, essa temática de informação e de documentação vista por vários prismas, por várias óticas, pode dar uma colaboração para que o nosso país seja um pouco mais desenvolvido. Eu confio, eu registro ali o nosso presidente da Associação Nacional de Secretários Municipais de Esporte e Lazer, que é um parceiro também muito importante do Ministério do Esporte. Eu confio que a realização desse evento, o trabalho do Ministério do Esporte vai ser outro
a partir das conclusões que os senhores, que as senhoras podem adotar, das resoluções, dos encaminhamentos que essa reunião pode indicar para os diversos âmbitos da temática que eu abordei aqui, tá bem? Então, um bom trabalho para todos vocês.